Dando continuidade à nossa discussão, a questão da aposentadoria especial, né, professor Helder? O senhor estava aqui trabalhando ali a questão do tempo, né, que é possível, então, 15, 20, 25 anos? Mas vamos partir para o mais comum, os 25 anos. Quando o trabalhador ele está sujeito a atividades insalubres, que prejudica, o trabalho dele prejudica a sua saúde, ou atividade de risco, digamos, um guarda de carro forte numa grande cidade, ou qualquer cidade, né? Um policial de carro forte, uma atividade perigosa, ou atividade que seja prejudicial ao exercício, é necessária à sociedade, mas é prejudicial à saúde, causa um mal à sua saúde. Então, a lei diz assim, não, você vai sair antes, você vai se aposentar antes para que não seja mais prejudicial, aos 25 anos. Ele vai ter que fazer a prova de que esse trabalho é realmente insalubre ou perigoso, né? Mediante formulários que as próprias empresas têm que preencher, formulário esse baseado em laudo técnico. Então, na verdade, tentando cumprir aquele princípio da igualdade, tratando os diferentes de forma diferente, é isso, professor? Sua atividade é perigosa, sua atividade é insalubre. Então muito estresse, acredito, né? O estresse, uma profissão, uma profissão dessa de segurança, de carro forte, risco de morte e tudo. Essa é presumivelmente perigosa. Perfeito. Professor, dando continuidade, em que consistem os auxílios, os chamados auxílios doença, auxílio acidente, e quando eles devem ser concedidos aos segurados? Não vamos confundir a nomenclatura. Vamos dar o seguinte exemplo. O cidadão sofre um acidente de automóvel no final de semana, o segurado. Perfeito. E vai ficar incapacitado para o trabalho por 6 meses, digamos assim. Vai ser concedido o quê? Auxílio acidente? Não. Auxílio doença. Auxílio doença, né? É um benefício de auxílio doença porque ele está incapacitado temporariamente para o trabalho. Perfeito. Ele precisa ter uma carência de 12 meses, ser segurado da Previdência e estar contribuindo no mínimo a 12 meses. Digamos, porém, que esse cidadão, depois de 6 meses, ele está apto, mas ele ficou com uma sequela. O seu braço não tem mais todos os movimentos, os seus dedos da mão não tem todos os movimentos. Então aí cessa-se o auxílio doença porque consolidou aquela lesão e ele vai receber um auxílio acidente como uma compensação pela redução da capacidade que ele tinha para exercer a sua atividade. É uma medida, o auxílio acidente ele é compensatório. Consolidou uma lesão, essa lesão acarreta a redução da capacidade de trabalho, concede-se auxílio acidente. E é importante, como o cidadão vai poder voltar a trabalhar, o auxílio acidente ele não é substitutivo do salário, da renda, conforme o caso ele pode ficar até abaixo do salário mínimo. Se o trabalhador é um trabalhador de salário mínimo, ele vai receber 50% do salário mínimo. Já o auxílio doença não, ele é substitutivo do salário, né? Ele não pode ficar abaixo do salário mínimo. E nesse raciocínio, professor Helder, é possível então ele receber, é necessário sempre ele receber primeiro o auxílio doença para depois o auxílio acidente? Sim. Não há auxílio acidente, então, sem antes... O auxílio acidente decorre de consolidação. Importante. Acredito que muita gente não sabia essa diferença. E não precisa ser acidente de trabalho, pode ser acidente de qualquer natureza. Perfeito. Outra questão, professor Helder, muitos têm discutido, inclusive por meio eletrônico, troca de e-mails, que nem sempre de forma correta e adequada, né, essa discussão acerca da existência do auxílio reclusão. Eu recebi e-mail dizendo que isso é um absurdo, né, como é que é? Quer dizer que nós pagamos então para as pessoas ficarem presas, o custo social que isso envolve. Há uma certa revolta, às vezes, da população em geral. E isso se deve muitas vezes por uma falta de informação, né? Então eu gostaria que o senhor nos explicasse o que se trata esse auxílio reclusão, professor? Isso é justamente falta de informação. O auxílio reclusão ele é um similar da pensão por morte, só que ao invés de o segurado falecer, ele foi preso. Portanto, ele não é um benefício para a pessoa que foi presa, é para os seus dependentes. É para os dependentes. E é bom lembrar que a Constituição diz que a pena não passa da pessoa do preso, né? Então, não podemos penalizar também os dependentes. Então, a primeira coisa, não é um benefício para bandido profissional. É um benefício para os dependentes do segurado que, por uma infelicidade, cometeu o crime. Vamos supor alguém que tem a sua atividade como autônomo ou como empregado e que numa briga de trânsito ou numa festa no final de semana comete a infelicidade de praticar um crime. Ele vai preso e os seus dependentes
Porque ele era segurado da Previdência, os seus dependentes vão receber o benefício. Professor, por essa situação? Não tem carência, mas tem que ser filiado. Mas tem que ser tanto quanto a pensão por morte não tem carência também. Ele é exatamente similar à pensão por morte, com a dessemelhança que ao invés de falecer, foi preso. Vou dar um outro exemplo. Nós temos muitas pessoas, assim, homens violentos que cometem crime contra a sua própria esposa. Temos aí a lei Maria da Penha que não nos deixa mentir. Suponhamos um marido que cometa um homicídio contra a sua própria esposa e o casal tenha 2 filhos. Ele vai para a prisão, mas os seus filhos vão receber o benefício de auxílio reclusão. É importante essa contextualização da situação para que as pessoas se deem conta de que isso não é, como o senhor falou, para o bandido profissional. Porque o bandido profissional, acredito, não seja contribuinte da Previdência. Né? Então, ele não faz jus a esse benefício. É benefício, para os dependentes do segurado que teve a infelicidade de cometer o crime, mas antes de cometer o crime, ele é segurado da Previdência. Né? Ele exercia qualquer atividade que o colocava como segurado da Previdência. Um outro exemplo, digamos, um cidadão que tem um emprego, né, mas que, porque cargas d'água, para aumentar a renda, qualquer coisa assim, resolva também, além do emprego, traficar drogas. Né? Se ele for preso, em função da atividade ilícita que ele tem, seus dependentes vão ter o benefício de auxílio reclusão. Esse é um custo do Estado, acredito, né? É um custo do Estado, e repito que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Não pode ser transmitida para os dependentes. Perfeito. Agradecemos mais uma vez os esclarecimentos do professor. Faremos mais os nossos intervalos e em alguns instantes estaremos de volta. Não saia daí.